O que sabemos nós sobre teleportação? Os heróis dos filmes de ficção científica e jogos evaporizam pelo ar, materializando-se em diferentes partes do universo. Mas na vida real, isso não é possível. Ou será que é possível? De fato, os cientistas trabalham ativamente nesta direção há mais de 20 anos, obtendo resultados espantosos. Então, quão perto estamos de criar um teletransportador? Vamos descobrir isso. Quando dizemos teleportação, nós entendemos que é o movimento instantâneo de um objeto a qualquer distância, numa velocidade que pode ser considerada infinita, ou instantâneo. A própria palavra foi inventada em 1931 pelo americano Charles Fort, que combinou a palavra grega tele, ou seja, longe, e portare, que significa transportar. No seu livro Volcanoes of the Sky, ele utilizou esse termo para os movimentos inexplicáveis de objetos no espaço. O livro de Fort não tinha qualquer base científica. Era uma coleção de histórias, lendas e mitos sobre teleportação. Este transporte através do espaço-tempo tem sido de fato falado em todos os momentos. Histórias impensáveis sobre o teletransporte por vezes apareciam na imprensa. O navio de guerra destroyer americano Eldridge, por exemplo. Em 1943, ele teria viajado 320 quilômetros de Norfolk para a Filadélfia em um instante. Os cientistas ficaram chocados e começaram a descobrir todas as circunstâncias deste acontecimento único. No entanto, verificou-se que o navio simplesmente percorreu rapidamente a distância entre as cidades ao longo do canal. Mas, para alguns cientistas, o teletransporte já não pode parecer algo fora dos limites de ficção científica. Eles aprenderam todos os métodos possíveis de movimento instantâneo e até conseguiram dominar alguns deles. Que tipo de teletransporte seria teoricamente possível para a ciência? Temos o teletransporte de buracos e espaços vazios. Você gosta da ideia de se encontrar de repente no outro lado do mundo através de uma brecha no espaço-tempo? Esse teletransporte já existe e está na sua casa nesse exato momento. Só que você não consegue vê-lo. Mas ultrapassá-lo não vai ser fácil, igual passar por um buraco de um muro. Na verdade, é bem difícil. De acordo com as hipóteses científicas, o nosso mundo está cheio de buracos microscópicos. Afinal de contas, todos os átomos estão em constante movimento e os vazios aparecem entre eles. E esse tal buraco, que tem uma dúzia de átomos no máximo, precisaria se expandir de alguma forma até o tamanho de uma pessoa para alguém se teleportar usando ele. Também seria necessário manter o buraco vazio, para que não seja rapidamente preenchido com partículas. Provavelmente, a matéria exótica com uma carga negativa seria adequada para isso. Apenas que isso não foi encontrado ainda. Alguns cientistas sugerem que estrelas são bolas gigantes de matéria exótica. No entanto, esta teoria ainda não foi apoiada pela investigação. Você teoricamente poderia entrar para a menor brecha no espaço, tornando-se uma onda quântica. Na mecânica quântica, tais ondas são ligadas por qualquer micropartícula, mas não se sabe como fazer uma onda a partir de uma pessoa na prática, e depois materializá-la novamente. Teletransporte através de um buraco de minhoca. Os buracos de minhoca também podem se tornar formas de se teleportar. Os cientistas sugerem que o nosso universo tridimensional está dobrado na quarta dimensão em alguns locais, e nessas dobras existem túneis, buracos de minhoca. É aqui que dois pontos no espaço podem ter uma grande distância entre eles na terceira dimensão, mas na quarta estão quase no mesmo local. Isso é fácil de imaginar. Dobrando uma folha de papel para que seus dois pontos distantes se toquem. Você dobra a folha de modo que o topo superior esquerdo e o canto inferior direito se toquem, sendo assim uma forma de se teleportar por buracos de minhoca. Há uma opinião no mundo científico que os buracos de minhoca se escondem em buracos negros, mas não se consegue entrar no buraco negro. Um enorme disco de gás gira em volta de cada um desses monstros com uma velocidade incrível. Esse disco poderia te esticar como um espaguete, e se você de alguma forma conseguir entrar através do disco, você morrerá instantaneamente esmagado pela gigantesca gravidade do buraco negro. E se de alguma forma, ainda assim você cair no buraco de minhocas, ele vai te destruir instantaneamente. Eles só se abrem por um segundo, e depois fecham. Assim, a passagem terá de ser mantida no seu lugar. É aqui que poderíamos incluir a matéria exótica.
matérias das quais ainda não descobrimos e que teriam efeitos especiais diferentes das outras, mas infelizmente ainda não temos matéria exótica. Um possível teletransporte de probabilidade. Um dia você pode se encontrar em um lugar desconhecido. Você pode abrir uma porta do quarto e de repente se encontrar em outro planeta. E tudo por causa da instabilidade quântica dos elétrons no seu corpo, que se movem aleatoriamente pelo universo. No entanto, você não deve ter medo. A probabilidade de você de repente se teletransportar para outro canto do universo é praticamente nula. Um tempo em que um desses eventos ocorre excede a idade do universo, de 13 bilhões de anos. Mas as funções de onda dos átomos do nosso corpo atingem outros planetas. Se você estudar e tomar controle do seu movimento, então teoricamente é possível teletransportar pessoas. Este método é mostrado no filme de Douglas Adams, O Guia do Mochileiro das Galáxias. Agora, se é possível fazer isso na vida real, os cientistas não sabem. Teletransporte quântico. Outra coisa é a teleportação quântica. Seus princípios já foram desenvolvidos e estão sendo implementados na prática. O método envolve não a deslocação do corpo humano, mas a informação sobre o mesmo. É como passar um fax ou imprimir um arquivo em PDF. Vamos começar levando em conta os princípios da mecânica quântica, que formaram a base do teletransporte. Vamos começar pelo fato de que cada elétron num sistema quântico pertence a todos os átomos. Caso contrário, não poderia construir uma molécula. Neste caso, um elétron existe em todos os lugares ao mesmo tempo, embora seja difícil de imaginar. A um tal estado chama-se uma sobreposição. É apenas quando se começa a observar este elétron que este se fixa numa determinada posição. Podemos dizer que, de manhã, ao sair da cama, consegue mudar o universo inteiro com um olhar. A famosa experiência mental sobre este assunto foi realizada em 1935 por um dos fundadores da mecânica quântica, Erwin Schrödinger. Imaginemos que um gato estava trancado num cofre de aço. Há também uma máquina infernal que, sob certas circunstâncias, matará este animal. Ou não, de acordo com a mecânica quântica, enquanto o gato não for observado, ele pode estar morto ou vivo ao mesmo tempo. Se a caixa for aberta, então o experimentador pode ver apenas um estado em específico, ou o gato morto ou ele vivo. Quase instantaneamente, o sistema deixa de ser uma mistura de estados e escolhe um deles no momento em que a observação tem lugar. Os cientistas ainda não encontraram uma explicação completa para este fenômeno. No entanto, esta experiência o confirmou. Além disso, os elétrons na mecânica quântica estão ligados aos pares, e depois divergem e deslocam-se aleatoriamente pelo universo. Isso se chama o emaranhado de elétrons. Eles mantêm-se em contato com o seu gêmeo, por mais afastados que estejam. Cada elétron tem uma rotação, a direção de rotação em relação ao campo magnético. Assim que o giro de um elétron de um par desce, ou seja, afasta-se do campo, então o giro do outro sobe imediatamente, e vice-versa. Se algo acontecer a um dos elétrons ligados, a informação sobre ele é instantaneamente transmitida ao segundo, e acontece mais rápido do que a luz. Este é o paradoxo Einstein-Podolsky-Rosen. Nada pode ultrapassar a luz, mas um par de elétrons emaranhados transmite a informação mais rápido que a luz. Para compreender melhor o princípio desta ligação, vamos pegar um elétron na Terra e outro em Marte. Em algum momento eles estavam juntos, mas depois voaram separados. Assim que determinarmos o giro do elétron E, podemos determinar imediatamente o giro do M. Será o oposto, e se mudarmos o giro de E, também vai mudar para M. Além disso, veríamos a mudança do elétron em Marte instantaneamente, mais rápido que a velocidade da luz. Em 1983, o físico francês Alain Nespy decidiu testar o paradoxo, conduzindo uma série de experiências com elétrons. Ele confirmou que a informação entre os pares emaranhados é transmitida mais rapidamente do que a velocidade da luz, mas é aleatório e inútil na prática. Contudo, 10 anos mais tarde, os cientistas encontraram uma forma de controlar este processo ligando um terceiro elétron a um par emaranhado, e foram capazes de teleportar elétrons individuais. Olhe como tudo isso acontece. Leve novamente um elétron E na Terra e o M em Marte. Queremos teleportar E para M, enviar o nosso elétron da Terra para Marte. Para isso, é preciso colocar um elétron adicional, enredado com M. Vamos chamar de X. Depois devemos fazer com que E entre em contato com X.
e depois o conteúdo informativo de E será transmitido para X. Como resultado, os elétrons de E e X ficarão emaranhados, mas X também está emaranhado com M. Assim, a informação de E também passa para M, e o elétron M se torna uma cópia exata de E. Em 2006, uma equipe de investigadores de Viena aplicou este método para teleportar gás de césio através do Danúbio, a uma distância de 600 metros. O gás consistia em mais de 1 trilhão de átomos e podia ser visto a olho nu. Um ano mais tarde, cientistas do Instituto Nacional de Normas e Tecnologias dos Estados Unidos conseguiram teleportar fótons através de redes de fibra óptica. Desta vez, as partículas deslocaram-se 100 quilômetros. E em 2017, cientistas chineses teleportaram um fóton para o espaço pela primeira vez, a uma altura de mais de 500 quilômetros. Para isso, os investigadores tiveram que fazer dezenas de milhões de tentativas para enredar com sucesso um pouco mais de 900 partículas. Foi possível ultrapassar uma distância tão grande graças aos repetidores quânticos. Tais estações de transmissão não permitem que o impulso se desvaneça e que os fótons se percam. Com base na teleportação de partículas, os cientistas estão também desenvolvendo computadores quânticos. Eu acho que todo mundo ia gostar desse dispositivo em casa. É impossível hackear ele devido ao efeito de observador. Tendo tentado interceptar a informação, o hacker alteraria instantaneamente as partículas e receberia um alerta de hack, e sua transferência de dados seria instantaneamente suspensa. Os líderes mundiais em alta tecnologia, como IBM e Google, estão competindo na criação de tais superdispositivos. Mas até agora, os computadores quânticos ainda não ultrapassaram os clássicos nas suas capacidades. No futuro, quando os computadores quânticos melhorarem, os cientistas querem utilizá-los em teleportações. Vai ajudar a digitalizar todo o corpo humano a nível quântico. E este é um número impensável de átomos e partículas. Até mesmo a bactéria da E. coli contém 9 vezes 10 elevado a 10 átomos no seu corpo. Mas no corpo humano, contemos 7 octilhões de átomos. É mais que o número de estrelas no universo observável. E cada átomo teria de ser teleportado. Na Universidade Inglesa de Leicester, eles calcularam a potência necessária para isso. Verificou-se que a teleportação de todas as nossas partículas exigiria uma largura de banda colossal e cerca de 10 gigawatt por hora de potência. Ou seja, mover uma única pessoa exigiria a utilização de toda a eletricidade do Reino Unido ao longo de 1 milhão de anos, e seriam necessários cerca de 4,8 bilhões de anos para transferir os dados. Levaria cerca de 350 mil vezes mais tempo do que o universo existe. Eu acho que é mais fácil ir a pé mesmo. Além disso, com o teleporte quântico, seria necessária a mais poderosa proteção contra os mais pequenos erros ou falhas. Imagine que tal teletransportador funcionasse via Wi-Fi, e o Wi-Fi caísse por 1 segundo durante a transferência. Isso não é nada bom. Imagine sair do outro lado sem um átomo na sua unha ou sem o braço inteiro. Problemas ainda maiores podem ser causados por interferências, como por exemplo no filme de ficção The Fly. Uma mosca ali entrou no teleporte com um jovem cientista. O computador, montando o corpo após o teletransporte, ligou as suas células com as da mosca. Como resultado, o cientista se transformou no mutante, meio mosca, meio humano. Devido à influência do observador, quando os átomos são cuidadosamente digitalizados, o objeto original é destruído. Assim, não haveria um você 100% idêntico após a transferência. Mas não fique triste com isso. A ciência às vezes enlouquece. Recentemente, Michio Kaku, um professor do City College de Nova York, sugeriu fazer isso sem complicações do emaranhado quântico. Ele criou um teletransporte como um scanner de ressonância magnética de ultra alta resolução. A precisão do dispositivo deveria atingir 1 átomo por pixel. Para transmitir dados, o professor quer usar raio-x com ondas ultra rápidas e frequências altas. Eles serão capazes de transportar 1 milhão de vezes mais informação do que a fibra óptica. Os seus dados serão codificados ao nível quântico e enviados para o espaço, transmitidos através de uma rede de satélite e depois enviados para um computador quântico para desempacotar. Kaku espera testar a sua teoria dentro de 10 anos, movendo uma molécula simples para a órbita e depois fazendo isso com DNA. Gradualmente, chegará o momento de teletransportar humanos. De acordo com os cálculos do professor, os teleportes aparecerão dentro de 100 anos. Portal de realidade aumentada. O chefe do Facebook, Mark Zuckerberg, prometeu a emergência de tecnologia para teleporte já em 2030. Falamos de uma realidade virtual e aumentada. De acordo com ele, dentro de 10 anos, a realidade virtual vai se tornar fantasticamente avançada.
Com a ajuda de óculos inteligentes com VR, Virtual Reality ou realidade virtual, todos podem se mover instantaneamente para qualquer lugar do universo. Ou seja, a imagem será tão realista que vai criar o efeito de teletransporte. Pode concordar que é também uma boa opção viajar pelo espaço enquanto seu corpo fica em casa. O mesmo, porém, acontece com o teleporte quântico. Se decidir mudar para a Lua, será apenas transmitida a informação completa sobre os seus átomos, o que significa que o seu clone vai aparecer na Lua, o você original será destruído. Mas em qualquer caso, o teletransporte vai expandir as fronteiras do universo de uma forma sem precedentes. Ainda dá tempo para pensar se vale a pena sacrificar seus átomos, que estão em constante mudança já. Qual método de teleporte você gostou mais? Se você assistiu aos nossos vídeos sobre exoplanetas, já deve saber que os cientistas estão à procura de oceanos na zona dos Goldilocks, a dezenas e centenas de anos-luz da Terra. Mas é difícil imaginar que um planeta, a mais de 5 bilhões de quilômetros da sua estrela, possa ter um oceano de água líquida sobre ele. E é ainda mais difícil acreditar que possa haver vida em tal planeta. No entanto, descobertas recentes provam que isso é possível. E há um mundo assim no nosso sistema solar: Plutão. Segundo estimativas dos astrônomos, Plutão tem apenas cerca de 2.370 km de diâmetro, o que o torna menor do que algumas luas do sistema solar como Ganímedes, Titã, Calisto, Io, Europa, Tritão e a nossa própria lua da Terra. Isso fez com que os cientistas se perguntassem se Plutão ainda podia ser considerado um planeta. Para comparação, é quase 60 vezes menor do que Júpiter. Assim, os cientistas estavam incertos sobre a atual classificação de Plutão. O pequeno mundo era apenas uma parte da população de pequenos corpos gelados além da órbita de Netuno, ou da região conhecida como Cinturão de Kuiper. Mas foi só em 1992 que os astrônomos descobriram seu primeiro residente. O objeto espacial, apelidado de QB1-1992, foi encontrado utilizando um telescópio de 2,30 metros localizado em Mauna Kea, ilha do Havaí. A descoberta deste corpo celestial intensificou ainda mais as discussões sobre o estatuto de Plutão. 8 anos mais tarde, o planetário Hayden de Nova York apresentou uma exposição escandalosa que apresentava apenas 8 planetas. Depois, os cientistas descobriram mais objetos do cinturão de Kuiper, com uma massa aproximadamente igual à de Plutão, tais como Quaoar, Sedna e Eris. E o Eris, recentemente descoberto, acabou por ser ainda maior do que Plutão. Primeiro, este objeto do cinturão de Kuiper foi chamado de 10º planeta do Sistema Solar. Eventualmente, a União Astronômica Internacional criou um comitê para estabelecer uma definição geral de um planeta. Uma ideia era alargar a lista de planetas do Sistema Solar de 9 para 12. Foi proposto que Plutão, juntamente com o seu satélite, fosse considerados planetas gêmeos e que Ceres e Eris também tivessem de se juntar a uma lista planetária. Mas a ideia foi criticada e rejeitada. Eventualmente, foi criada uma nova definição de um planeta. No último dia da reunião, 24 de agosto, os membros da União definiram critérios para um corpo celestial ser chamado planeta. Então, quais foram esses critérios? Para ser um planeta, um objeto espacial deve estar em órbita à volta do Sol, deve ter massa e gravidade suficientes para o forçar a uma forma esférica e também deve ser capaz de eliminar quaisquer outros objetos de tamanho semelhante perto da sua órbita. E existem apenas 8 planetas deste tipo no nosso Sistema Solar, começando com Mercúrio e terminando com Netuno. Assim, como Plutão só cumpre os 2 primeiros critérios, ele foi reclassificado como um planeta não, ou planetoide. Tudo começou quando New Horizons se aproximou do planeta não localizado no limite do Sistema Solar. Há muita coisa que os cientistas estão interessados em Plutão. Um dispositivo bem avançado como o telescópio Hubble só conseguia ver alguns pontos brilhantes deste planeta. E a parte mais emocionante sobre Plutão era sua localização, o Cinturão de Kuiper. Esta região do espaço é constituída por um monte de corpos gelados de vários tamanhos. Os cientistas pensam nele como se fossem restos de blocos de construção do nosso próprio Sistema Solar. Assim, estudar Plutão poderia ajudar-nos a compreender melhor como o nosso Sistema Solar e o nosso planeta natal foram formados. E em 2003, os cientistas conseguiram convencer a NASA a organizar uma expedição a Plutão. 3 anos mais tarde,
a sonda New Horizons no topo do foguete portador Atlas V foi lançada a partir da estação da Força Espacial dos Estados Unidos no Cabo Canaveral. Mas poucos dias antes de se aproximar de Plutão, a nave deixou de comunicar com a Terra e os cientistas tiveram que reiniciar urgentemente o seu software. Depois, a sonda enfrentou ainda mais problemas quando se aproximou de Plutão. Apesar do seu pequeno tamanho, o planeta não tem 5 satélites, o maior dos quais tem cerca de metade do tamanho do planeta. Mas os astrônomos estavam preocupados que o planetoide pudesse também estar rodeado por enxames de pequenos satélites que pudessem formar anéis, como os anéis de Saturno, só que menor. Uma colisão com tal satélite ou uma partícula de pó do tamanho de um grão a uma velocidade de quase 16 km por segundo significaria um desastre para a missão. Causaria a energia de uma colisão igual a um projétil de arma de grande calibre e detonaria a sonda em pedaços. Mas tudo funcionou bem e a humanidade foi capaz de ver as primeiras fotos do planeta anão. Como afirmou o professor Alan Stern, gestor de projetos, excedeu em todos os sentidos as minhas mais selvagens expectativas. Estou encantado. O sistema de Plutão é simplesmente espantoso. Outro participante do projeto, o professor Hal Weaver, afirmou: ficamos de queixo caído. Isso foi incrível. Quem diria que um corpo cósmico que recebe 1/1000 da fração da nossa luz solar, em comparação com a Terra, e que está a 6 bilhões de quilômetros de distância poderia ser tão belo? Por mais irônico que pareça, Plutão é o planeta mais parecido com a Terra. Os cientistas ficaram chocados ao ver lagos gelados, várias montanhas congeladas e abismos maiores que Grand Canyon. E tudo isso num planeta menor que a Lua. Além disso, como a Terra, Plutão também tem uma atmosfera azul. Mas infelizmente, não há oxigênio na atmosfera do planeta não. Apenas nitrogênio e numerosos depósitos de metano e monóxido de carbono. A pressão de lá é cerca de 1 Pascal, que é cerca de 100.000 vezes menor do que a do nosso planeta. A temperatura média da superfície é de 226 a 240 graus negativos. Os cientistas também ficaram intrigados com a superfície lisa de Plutão, quase redonda, ocupando cerca de 1/3 de toda a área do planeta. O seu diâmetro é de 1.492 km. A área, chamada Sputnik Planitia, não tem praticamente crateras, o que significa que não há vestígios de impacto de meteoritos. Os cientistas acreditam que foi formada relativamente recente, durante os últimos cerca de 100 milhões de anos. Análises posteriores mostraram que se trata de uma grande bacia cheia de nitrogênio congelado. Mas por enquanto, vamos dar uma olhada no satélite principal de Plutão. Charon está localizada a uma distância de cerca de 19.600 km da superfície de Plutão, enquanto a distância da Terra e a Lua são de 385.000 km. Significa que as forças das marés entre o planeta anão e o seu satélite são muito poderosas. E de acordo com as leis da mecânica celeste, sob tais condições, a rotação de um satélite se torna sincronizada no tempo. Significa que o período da sua rotação em torno de si mesmo e um planeta se torna o mesmo. Ou seja, a Lua Charon tem um dos seus lados que está para sempre virado em direção a Plutão. Este fenômeno também é chamado de acoplamento de maré. Agora voltamos para o Sputnik Planitia. Esta área está localizada no eixo que liga os centros de Plutão e Caronte, e a chance de uma formação geológica tão grande estar neste eixo, por acaso, é de cerca de 5%. Talvez é mais provável que em algum momento no passado, uma mudança de polo tenha ocorrido em Plutão e Sputnik Planitia ocupou o lugar de um dos polos. Mas para que isso fosse possível, esta região deveria ter tido uma anomalia gravitacional positiva. Em outras palavras, deveria ser mais pesada do que o volume médio de Plutão. Mas o Sputnik Planitia é uma bacia oca cheia de gelo leve, nitrogênio congelado. Isso fez com que os cientistas pensassem que poderia haver uma substância mais densa debaixo da sua superfície que acrescenta massa a esta área. Então, o que é essa substância? Os cientistas se interessaram pelas fissuras profundas que são claramente visíveis da superfície de Sputnik Planitia. Essas fissuras se formam normalmente quando a superfície do planeta se expande, e como a temperatura da superfície de Plutão é congelante, deve haver uma substância sob a crosta de azoto congelado que se expande quando se esfria. Então, que tipo de substância pode expandir-se em vez de se contrair quando é esfriada? A água. Então, isso significa que há um oceano de água líquida escondido debaixo de uma camada de nitrogênio congelado nesta bacia gigante. Foi isso que os cientistas pensaram, e mais tarde foi confirmado por outra observação.
Os geólogos estudaram mapas tridimensionais da superfície de Plutão e identificaram dois objetos bastante invulgares, montanhas de até 5 ou 6 quilômetros de altura. Mas estes não são apenas montanhas. Os cientistas também encontraram crateras e vestígios de atividade vulcânica com até 1 bilhão de anos, que se assemelhavam a vestígios de erupções antigas na sua superfície. Os dois vulcões gigantescos se chamavam Wright Mons e Pickard Mons. Se os cientistas estiverem certos de que estas formações geológicas são vulcões, Wright Mons e Pickard Mons são os primeiros grandes criovulcões descobertos no Sistema Solar. Mas até agora, os cientistas não têm 100% de certeza sobre a natureza dos objetos. Parecem definitivamente suspeitos, por isso estamos examinando-os de perto. Diz Geoff Moore, um membro da equipe científica da missão, mas estes vulcões estão na periferia de Sputnik Planitia. Portanto, é muito provável que seja esse o caso. Talvez no passado, Plutão tivesse 2 criovulcanos que irromperam com água gelada em vez de lava. Quanto ao Sputnik Planitia, os cientistas pensam que ele foi formado como um resultado de uma catástrofe cósmica. Um grande corpo celestial uma vez caiu sobre Plutão, resultando numa cratera com uma profundidade inicial de cerca de 7 quilômetros. A colisão causou uma diminuição significativa da espessura da superfície gelada do planeta anão e também fez subir a água do oceano subterrâneo. Os geólogos também consideraram mais uma ideia. Plutão não poderia ter nenhum oceano subterrâneo. Neste caso, para que ocorra uma anomalia gravitacional positiva, enormes quantidades de gelo de azoto devem acumular-se na cratera de impacto, e quantidades tão grandes que não caberiam simplesmente dentro da cratera. Os cientistas dizem que a profundidade do oceano em Plutão deve atingir uma centena de quilômetros e que este já existe há milhões e milhões de anos. Grandes quantidades de amoníaco e metanol poderiam ajudar a manter o oceano subterrâneo num estado semilíquido. Os cientistas têm quase certeza de que o oceano subterrâneo não está completamente congelado, porque, se assim fosse, as temperaturas baixas de Plutão e alta pressão dentro do planetoide fariam com que o gelo da água se transformasse em um gelo tipicamente mais denso, o gelo 2. Isso teria sido acompanhado por uma diminuição do volume de gelo e compressão da crosta gelada de Plutão, mas as imagens tiradas pelo New Horizons mostram uma imagem diferente. Isso significa que o oceano pode ainda ser parcialmente líquido. Algo semelhante acontece aqui mesmo na Terra. O nosso planeta também tem uma região com temperaturas muito baixas e há um reservatório com água líquida sob a sua superfície. Este é o famoso Lago Vostok, com uma profundidade máxima de 1.200 metros e uma área de 16.000 km². Mas como é que o Plutão, apesar da sua distância do Sol, teve calor suficiente para criar um oceano líquido que sobreviveu sob a crosta gelada até os dias de hoje? Os cientistas acreditam que 2 fontes potenciais o tornaram possível. A primeira é o calor liberado durante a decomposição dos elementos radioativos no interior do planeta anão. E a segunda é a libertação gravitacional de energia resultante do bombardeamento da superfície de Plutão. Os cálculos mostram que se toda a energia gravitacional fosse armazenada como calor, só esta fonte seria suficiente para criar um oceano líquido. Contudo, para que isso aconteça, o processo de acumulação deve ser muito rápido. Caso contrário, a superfície de um corpo planetário libertaria uma parte significativa da energia de volta para o espaço. Os investigadores calcularam que, para aquecer tão rapidamente, Plutão deve ter se formado em cerca de 30.000 anos. Os cientistas sugerem que alguns outros grandes objetos do cinturão de Kuiper, como os planetas anões Eris e Makemake, também tiveram um começo quente, e tiveram oceanos líquidos logo no início da sua existência. Até agora, parece que a humanidade só procura água a milhões de anos-luz de distância, enquanto sempre esteve muito mais perto, no nosso próprio sistema solar. E água significa muitas vezes vida. Portanto, há uma grande probabilidade de que um dia a vida possa ser encontrada nas profundezas de Plutão. Até mesmo no nosso planeta, existem seres que sobrevivem sem o Sol. Algumas bactérias vivem em fontes termais e sobrevivem por conta do calor de lá. Na ciência, existe até mesmo o conceito de extremófilos ou organismos capazes de sobreviver e reproduzir-se em condições ambientais extremas, como uma temperatura muito alta ou muito baixa, pressão, acidez, oxigênio, água e assim por diante. Então, por que não haveria vida no oceano subterrâneo de Plutão? O grande escritor de ficção científica inglês Arthur C. Clarke previu a vida no oceano subterrâneo no satélite Europa de Júpiter no seu famoso romance 2001, Uma Odisseia no Espaço. Este corpo celeste é maior do que Plutão e recebe mais calor do Sol. Assim, embora isso seja apenas uma previsão, o mesmo autor já estava certo com mais uma previsão.
Durante a missão dos New Horizons, o percurso de voo da sonda foi calculado de acordo com o método descrito pelo grande escritor de ficção. A ideia era utilizar o campo gravitacional de Júpiter como uma fonte adicional de aceleração, poupando combustível, e tal manobra permitiu que o dispositivo chegasse a Plutão 3 anos antes. Para a surpresa dos cientistas, o planeta não acabou por ser semelhante ao nosso lar. Como a Terra, Plutão tem uma auréola azul de atmosfera à sua volta. Embora seja subterrânea, também tem um oceano e a existência de certas formas de vida lá é muito provável. Assim, o debate de se o Plutão merece ser considerado um planeta ou não está de volta. Parece que o planeta merece, e também merece outra missão. Temos que aterrissar no Sputnik Planitia, chegar à água líquida e finalmente pôr fim à questão de saber se lá a vida existe. Essa pode ser a maior descoberta da humanidade. Em maio de 2022, pela primeira vez, o mundo viu como era o monstro misterioso no coração da Via Láctea. Os astrônomos revelaram uma imagem real de Sagitário A, o buraco negro no centro da nossa galáxia. Em 2019, uma imagem do buraco negro localizado na galáxia distante Messier 87 foi capturada, e é bem parecida com Sagitário A, mas sua semelhança não é mistério. A massa do buraco negro na nossa galáxia é mais de 4 milhões de vezes maior do que o nosso Sol. Sagitário A está localizado a 27 mil anos-luz da Terra, e encontrar ele pelo céu é tão fácil quanto encontrar uma ervilha que esteja na Lua. Mas Messier 87 está muito mais longe, a cerca de 50 milhões de anos-luz de distância. Uma distância que, como o nome diz, demoraria 50 milhões de anos para percorrer na velocidade da luz. Então, por que é que a imagem de Sagitário A foi tirada muito mais tarde? E por que é tão difícil de tirar ela? Quais são os segredos que esta região do espaço nos esconde? Os cientistas consideram que a Via Láctea é uma das galáxias mais antigas do universo. Se formou há cerca de 13,6 bilhões de anos, por isso tem quase a mesma idade que o universo. Para crescer e amadurecer, a Via Láctea fundiu-se com outras galáxias, e agora está colidindo com a galáxia anã Canis Major. Foi assim que a Via Láctea atingiu um enorme tamanho, atingindo um diâmetro de 100 mil anos-luz. É constituída por uma parte central e 4 grandes braços em espiral, fazendo da nossa galáxia uma espiral barrada. A Terra está localizada num dos locais mais calmos, um pequeno braço de Orion. O centro da Via Láctea está localizado longe do nosso planeta, a uma distância de cerca de 25.800 anos-luz. Ali, como no coração de qualquer grande cidade, a vida está em pleno curso. Mas devido à densa nuvem de gás e poeira, é difícil de ver mesmo com um telescópio mais moderno. Mas e se pudéssemos mover o nosso planeta para lá? À medida que nos aproximávamos do centro da galáxia, o anel de estrelas encolheria cada vez mais à nossa volta. A magnetosfera da Terra deixaria de nos proteger da radiação. Suponhamos que, de alguma forma, conseguimos passar por esta área a uma distância segura, a partir de explosões de supernovas que são comuns em tais regiões do espaço. A partir daí, a situação ainda só vai piorar. Cairíamos nas garras do buraco negro supermassivo, porque não tem como de contornar isso. Mesmo a uma distância de 20 bilhões de quilômetros, este monstro puxa tudo para dentro a uma velocidade de 25 milhões de quilômetros por hora. O caminho ficaria através de uma nuvem densa de gás e poeira, que eram os detritos das estrelas e que provavelmente iriam bater na Terra antes de serem engolidos pelo buraco negro. Por isso, é melhor a gente ficar no nosso braço calmo e acolhedor de Orion e estudar o centro da Via Láctea com a ajuda de telescópios. Mas durante muito tempo, os cientistas não conseguiram romper a densa nuvem de gás e poeira. Assim, a existência do buraco negro supermassivo que espreitava no meio da galáxia era apenas uma suposição. Só foi confirmada com cálculos teóricos. As observações também mostraram que as estrelas são atraídas para o centro da galáxia por um objeto incrivelmente maciço. No entanto, qualquer imagem do buraco negro era apenas uma simulação por computador. Para obter uma imagem real do mesmo, 300 investigadores de 80 instituições científicas de todo o mundo criaram um poderoso telescópio Horizonte de Eventos. Ligaram 8 observatórios de rádio em todo o mundo, formando um único telescópio virtual do tamanho da Terra. Mas isso foi apenas o início da caça ao Sagitário A. Para compreender todas as complicações, vamos voltar ao buraco negro da galáxia M87. A massa do gigante é de 6,5 bilhões de massas solares.
O disco de acreção faz uma rotação em torno do seu centro num espaço de vários dias ou semanas. Sagitário A é muito menor e o seu disco de acreção tem um período orbital de apenas alguns minutos. Assim, o brilho e a estrutura da auréola do buraco negro se altera a uma velocidade incrível, o que impediu os astrônomos de capturarem uma imagem de Sagitário A. Para terem sucesso, os investigadores desenvolveram novos algoritmos e programas sofisticados. Depois, durante semanas, recolheram dados sobre o buraco negro. A informação recebida foi processada utilizando um supercomputador. O resultado foi um disparo impressionante do enorme buraco negro. No entanto, esta região da Via Láctea continua a surpreender os cientistas. As descobertas mais surpreendentes foram feitas pelo radiotelescópio de nova geração MEERKAT, localizado na África do Sul. Tudo isso consiste em dezenas de antenas que alargam o campo de visão do telescópio. Como resultado de 144 horas de observações sobre o MEERKAT e 70 terabytes de dados processados, os astrônomos criaram esta imagem sem precedentes. Isso é como seria o centro da nossa galáxia se as pessoas pudessem ver as ondas de rádio. Esta é uma imagem muito detalhada, e cada objeto que nela se encontra é uma espécie de mistério. Esta é uma explosão de supernova esférica, e aqui, à direita, pode-se ver um objeto desconhecido que se parece com um cometa com uma cauda brilhante. No entanto, não é um cometa, mas algo ainda mais desconhecido para os astrônomos. Outra interessante fonte de rádio com cauda é também visível nas proximidades. Provavelmente move-se a uma velocidade extremamente alta e, como resultado, deixa um rastro atrás dela. Aqui, uma misteriosa mini-espiral é atraída por um buraco negro. Segundo os cientistas, pode ser um fluxo de gases ionizados que corre para o espaço a partir das profundezas de Sagitário A. E esta imagem ilustra um objeto muito maior e bem bizarro. Os tentáculos magnéticos gigantes se estendem a partir do núcleo da Via Láctea. Os astrônomos acreditam que se estendem por 150 anos-luz. Esses tentáculos se assemelham a fios dispostos em pares ou grupos, como cordas em uma harpa, e estão separados um do outro por cerca de uma unidade astronômica. Esses peculiares fios cósmicos são perfurados com elétrons acelerados até se aproximarem da velocidade da luz. Os misteriosos filamentos foram descobertos pela primeira vez nos anos 80, e a nova imagem MEERKAT descobriu milhares de novos. Isso é 10 vezes mais do que anteriormente descoberto. Encontrar esses fios cósmicos foi uma tarefa difícil, pois fundiram-se fortemente com outros objetos no centro da galáxia. Mas o MEERKAT pode detectar radiação sincrotrônica, ou ondas de rádio geradas pelo movimento de partículas carregadas à velocidade de quase luminosidade. Combinada com o processamento de imagem por software, a tecnologia avançada acabou por tornar possível pegar os fios na câmera. Os astrônomos deram a essas estruturas o nome das criaturas terrestres que se assemelham: pelicanos, ratos e cobras. Mas o segredo por trás da origem desta coleção de animais galácticos continua a ser um mistério. Os filamentos podem ter sido criados pelos campos magnéticos de gases excitados que escapam do buraco negro. Estão entrelaçados com explosões de estrelas e supernovas. Acontece que os filamentos galácticos estão encerrados em casulos, duas bolhas gigantes que emitem emissões de rádio. Têm 1400 anos-luz e se estendem do buraco negro em direções opostas, formando duas metades de uma ampulheta com um buraco negro no seu ponto mais estreito. As bolhas cheias de fios parecem ser peças de uma arte cósmica e apareceram há milhões de anos, provavelmente, como resultado de um severo cataclismo cósmico. Os astrônomos consideram várias opções para o que poderia ter acontecido. Uma tempestade que se levantou após a explosão simultânea de muitas estrelas poderia ter enchido esta região do espaço com uma enorme quantidade de energia. Ou um buraco negro engoliu muito rápido as estrelas próximas e deixou sair alguns dos gases. Mas, independente, o desastre foi numa escala enorme. Provocou uma enorme onda de energia que perfurou o meio interestelar e deu origem a bolhas de gás. Os elétrons dentro ainda estão ativos e, juntamente com os campos magnéticos próximos, emitem ondas de rádio. Ainda assim, essas estruturas são como pequenas bolhas de sabão em comparação com as gigantescas bolhas Fermi, que foram descobertas em 2010 e se estendem acima e abaixo do centro galáctico em até 50 mil anos-luz. São milhões de vezes mais maciços que o Sol e emitem raios gama a um nível de energia mais elevado do que a Via Láctea. Uma década mais tarde, com a ajuda do telescópio H-Alpha Mapper de Wisconsin, os astrônomos aprenderam mais sobre as bolhas Fermi. Os investigadores encontraram nelas íons que se formaram como resultado de um intenso clarão de luz. O evento aconteceu há cerca de 3,5 milhões de anos, mas o gás nas bolhas ainda é cerca de 8.500 Kelvin. Com os novos dados, os cientistas esperam testar modelos das bolhas de Fermi contra observações.
Em 2020, o telescópio EROSITA descobriu outro par de bolhas. As bolhas EROSITA são também em forma de ampulheta e visíveis na gama dos raios-x. A imagem mostra uma comparação das bolhas Fermi e EROSITA. Ambas têm um aspecto semelhante. Embora pudessem ter tido origem na mesma catástrofe cósmica, cientistas têm certeza de que se trata de diferentes pares de bolhas. É possível que o buraco negro Sagitário A tenha sugado uma enorme nuvem de hidrogênio e depois ejetado uma enorme quantidade de energia. Outra ideia é que houve uma explosão de uma enorme variedade de estrelas. As bolhas também podiam nascer como resultado de ambos os eventos e trabalharem em conjunto. Segundo Andrew Fox do Space Telescope Science Institute, em Maryland, neste último caso, o flash teria tido uma potência sem precedentes e iluminado toda a galáxia como uma árvore de Natal. Os astrônomos esperam confirmar esta versão em breve. eROSITA está atualmente completando seu segundo scan do céu visível. Talvez os novos dados possam revelar as pistas por trás da natureza das misteriosas bolhas. Entretanto, outra equipe de astrônomos está tentando explicar um evento cósmico que já está à beira do misticismo. Estranhos sinais de rádio estão sendo enviados para nós a partir do centro da nossa galáxia. Em 2021, os astrônomos capturaram estes sinais com o radiotelescópio ASCAP na Austrália. Os sinais eram intermitentes, com uma duração de 15 minutos por dia durante semanas. Depois, os sinais foram silenciados. Mais tarde, foram novamente detectados pelo telescópio MEERKAT. Os astrônomos detectaram 6 sinais no prazo de 9 meses a partir de 2020. O que é estranho é que a sua frequência de rádio não correspondia a nenhuma frequência conhecida pela ciência. Os astrônomos também ficaram espantados com a alta polarização dos sinais espaciais. Isso significa que o sinal elétrico das ondas de rádio estava restrito a uma única direção. E consideraram pulsares, que são estrelas de nêutrons de rotação rápida. Os pulsares são magnetizados e emitem fortes emissões de rádio, mas os sinais desconhecidos não correspondiam ao tipo de tais objetos. Os magnetares também não funcionavam assim. O seu espectro de rádio é diferente. Até agora, os astrônomos têm se estabelecido na ideia de que estes eram sinais de um novo tipo de objeto estelar, ainda desconhecido para a ciência. O fenômeno tem algumas propriedades comuns com outros sinais inexplicáveis: os transitórios de rádio do centro galáctico. 3 desses sinais foram identificados nos anos 2000, mas as fontes dos sinais são pouco estudadas, por isso ainda é muito cedo para falar da sua natureza. De onde você acha que veio esses sinais? Será que foram de objetos estelares, ou até mesmo de uma civilização alienígena? Conte para nós nos comentários e nos dê um exemplo. E se gostou do vídeo, não se esqueça de nos dar um like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse no futuro. Até mais!